Bom, continuando aí no tópico 6.14, vamos reiniciar o Apache. Reinicie o servidor Apache para que as alterações sejam executadas. Então depois verifique o status do serviço, só para você ter certeza. Vamos digitar aí o systemctl, restart httpd e depois vamos digitar o systemctl status httpd para ver se está tudo ok no Apache. Bom, mesmo fazendo as configurações certas, você não obtém no navegador as páginas referentes ao usuário João, por exemplo. Então você vai ver que mesmo fazendo essas configurações de forma certa, você não obtém, por exemplo, a página referente ao usuário João. Vai abrir a página padrão de apresentação do Apache, nem a página da usuário Maria. Agora, por quê? E é aí que a gente vai entrar no caso aí do CELinux. Então, tópico 6.15, o problema do CELinux. Então, a gente vai ter que dar uma olhadinha no CELinux. Então, eu vou dar uma introdução ao que é o CELinux, tá? Para a gente poder resolver o problema lá, que mesmo colocando a página do João e da Maria e configurando de forma certa, ela não aparece lá no nosso navegador. E o problema é o CELinux. E a gente vai ver por quê. O CELinux, Security Enhanced Linux, é um software de segurança que vem ativado por padrão em distribuições como Rock Linux, CentOS e Red Hat, e todas as distribuições que se apoiam aí no Red Hat. Ele foi desenvolvido pela Red Hat juntamente com a NCA, ou seja, National Security Agency. O CELinux não é o único do seu gênero, existe também o AppArmor, utilizado por distribuições como Ubuntu, Debian, etc. Inclusive, se você quiser desinstalar o CELinux e instalar o AppArmor no Red Hat ou no Rock Linux, se eu não me engano, eu acho que você consegue. E assim como você se desinstalar o AppArmor no Ubuntu, no Debian, instalar o CELinux, eu acho que também funciona. Eu acho que os dois juntos é que não funcionam muito bem. O Linux em geral usa o padrão de controle de acesso que é o DAC, Discretionary Access Control, que já estamos acostumados a usar e que se resume em dar permissões de acesso para o dono, grupo e outros usuários. As permissões que a gente conhece muito bem, né, para o dono, grupo e usuários, que é o RWX para cada um. É aí que entra o CELinux. Ele adiciona mais uma camada de segurança que tem como sigla o MAC, tá? O Mandatory Access Control. Inclusive, até mesmo o usuário root pode ter seu acesso limitado por essa política. O CELinux categoriza todos os objetos do sistema, arquivos, processos, dispositivos, etc. E os usuários precisam ter permissão de acesso adequado a determinada categoria para interagir com esses objetos do sistema. Então ele vai lá, por exemplo, arquivos, ele vai ter uma política de acesso a arquivos, processos, ele vai ter uma política de acesso a cada um dos processos, né, os diferentes processos do sistema, e os usuários vão ter que ser inseridos nessa política de acesso. É por isso que fica tão chato mesmo a configuração de distribuições baseadas no Red Hat e que usam CELinux. O que não acontece no Ubuntu, no Debian, você configura e é muito mais fácil de você ver o resultado da configuração aparecendo. O fato é que o CELinux complica um pouco a configuração de servidores porque ele implementa como política de segurança de configurações de acesso adicionais ao sistema para usuários e processos. E isso é ruim, principalmente para administradores iniciantes, porque faz com que o sistema não funcione como deveria no primeiro momento. O pessoal da administração até brinca dizendo que o CELinux serve apenas para desabilitar. E é o que muitos fazem, né? Entendeu? Inclusive a gente vai fazer também, que a gente vai desabilitar o CELinux, né, para poder fazer com que as configurações funcionem de forma desejada. Brincadeiras à parte, isso tudo não foi dito em vão. Para que nossa configuração de virtual hosts funcione, vamos aprender como lidar com o CELinux de 3 formas. A primeira é desabilitá-lo totalmente. A segunda é colocá-lo em modo permissivo, onde ele apenas gera logs de tudo que aconteceria se ele estivesse ativado e dar alguns avisos ao administrador do sistema. E a terceira e última é deixá-lo funcionar e aplicar exceções específicas às suas regras para liberar determinado acesso. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai ou desabilitar ele ou colocar ele em modo permissivo, tá? Que na verdade é um desabilitar entre aspas, né? Ele fica executando, mas em vez dele barrar o acesso a determinado objeto do sistema,
ele só fica gerando logs daqueles acessos. Okay? E a terceira, realmente, é abrir exceções utilizando as regras do CELinux para poder fazer com que determinada configuração funcione. Tópico 6.6, verificando se o CELinux está habilitado. Então, a gente, é claro, eu não vou entrar a fundo no CELinux, né? Mas eu vou dar algumas ferramentas para que você consiga trabalhar ou com o CELinux habilitado ou sem o CELinux, tá? Ou colocando ele em modo permissivo. As duas formas mais interessantes é ou desabilitar ele ou colocar ele em modo permissivo. Então, primeiro devemos ter certeza se o CELinux está habilitado ou não. Para isso, usaremos o comando cstatus ou getenforce. Veja que no caso o CELinux está ativo funcionando, como está exibido em vermelho, ou seja, negando acesso a quem ele achar que deve. Então a gente vai digitar o comando cstatus, ele vai responder, né, com essa sequência aí de linhas, mas a mais importante é o current mode. Tá? No caso aí está enforcing, ou seja, ele está habilitado e executando aí suas políticas de segurança. Ou você também pode colocar o comando getenforce, que ele vai exibir para você o estado do CELinux. Tá? É mais simples porque ele ou ele retorna enforcing, tá? Ou permissive, um dos dois. Então no caso aí ele retornou enforcing, ou seja, o CELinux está em pé, tá? E está executando aí suas políticas de segurança. Tópico 6.17, modos permissive e enforcing. Para colocar o CELinux em modo permissivo ou enforcing, utilizamos o comando setenforce, indicando logo em seguida o estado com 0 para modo permissivo e 1 para modo enforcing. Lembrando que somente o root pode fazer isso, mas essas configurações através do comando setenforce não são permanentes, ou seja, depois que você reiniciar a máquina, o sistema retorna ao modo padrão, o CELinux é habilitado de novo. Este tipo de configuração temporária é usada quando você desconfia se o CELinux está atrapalhando na implantação de algum serviço no servidor. Daí você coloca ele em modo permissivo e faz os testes para ver se tudo está funcionando como você planejou. Então o que acontece? Se você faz uma configuração no seu servidor, se você desconfiar que é o CELinux que está atrapalhando sua configuração, né, para que o seu servidor funcione de forma adequada, você digita o setenforce 0, ou seja, você vai colocar o CELinux em modo permissivo. Desse jeito ele não atrapalha em nada, ele não executa suas políticas de segurança. Como a gente viu, ele apenas loga o resultado dessas políticas de segurança, mas não atrapalha em nada. Se funcionar, beleza, realmente o CELinux que estava atrapalhando a configuração. Se não funcionar, você sabe que é algum problema na configuração que você fez. Mas o setenforce 0 ou 1, ele não configura permanentemente o CELinux, né? Para a gente configurar permanentemente o CELinux, a gente vai ter que entrar no arquivo de configuração dele, que a gente vai ver mais adiante. Tópico 6.18, configuração permanente do CELinux. Então, é o que eu disse anteriormente, né? Para configurar o CELinux permanentemente no sistema, devemos editar o arquivo /etc, /CELinux, /config e alterar a diretiva CELinux igual para um dos estados que deseja, ou seja, enforce, ligado e atuando, o permissive, ligado, mas apenas registrando nos logs, e o disabled, que é totalmente desligado. No caso, abaixo ele está em modo enforce. Então a gente entrou aí com vi /etc, /CELinux, /config e viu ali que o CELinux está em modo enforcing, ou seja, ele está aplicando suas políticas de segurança a quem ele achar que deve. Então, se você quiser desabilitar ele permanentemente, depois que ele reiniciar o sistema, você digitaria um CELinux igual a, por exemplo, ou permissive ou disabled. Tópico 6.19, em que estado devo deixar o CELinux? Bom, aí depende. Se o ambiente não tem tanta necessidade de segurança, você pode desabilitar, alterando a diretiva CELinux igual a disabled. Se o ambiente é de produção, mas é bom que os acessos sejam registrados nos logs, coloque-o em modo permissivo, ou seja, CELinux igual a permissive. Se o CELinux é de produção e exige altíssima segurança ou alta segurança, né, deixe o CELinux ligado, CELinux igual a enforcing, e administre as configurações específicas do CELinux para acesso. Então aí você vai ter que habilitar o CELinux, aí vai ter que configurar o CELinux para liberar determinados tipos de acesso.
Agora, se precisa fazer testes rápidos, use o Setting Force 0 ou 1, como eu expliquei anteriormente, né? Só para você ter certeza aí, mas tendo em mente que as configurações voltarão ao normal, ao padrão, né, quando a máquina for reiniciada. Tópico 6.20, configurações específicas do CELinux. Se você optar por deixar o CELinux habilitado, tem que administrar comandos específicos para abrir exceções na sua política de segurança. Para isso, usaremos os comandos setcbool para habilitar a flag HTTPD Enable Home Gears, ou "-p para indicar que essa flag permanecerá mesmo reiniciando o sistema, e o restore com a opção "-r para aplicar a nova alteração de contexto no diretório /home e todos os seus subdiretórios. Então, se você optar aí por deixar o CELinux funcionando, tá, e atuando aí nas suas políticas de segurança, então a gente usa o comando setcbool, no caso aí, né, para o nosso contexto, né, que a gente vai fazer funcionar o servidor HTTPD. Agora, se for outras configurações relativas a serviços, tá, ou processos ou arquivos, então são políticas diferentes, é claro, né? Então a gente está querendo que o CELinux libere acesso aí aos diretórios do home dos usuários. Então a gente vai ter que usar o setcbool -p httpd _enable _home gears on e o restore com -r /home. Então, depois do CELinux configurado, o site do usuário João passa a funcionar. Então a gente vai ver que a gente, voltando lá ao navegador, fazendo a requisição de novo, tá? A página do João vai funcionar normalmente, assim como o da usuária Maria também. Então a gente vai também fazer uma nova requisição ao site da Maria, e ele vai ver que ele vai funcionar normalmente. Os próximos vídeos aí vão ser prática, para você ver como funciona. Não esqueça de espalhar o canal aí para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e até a próxima.